nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao canal Falando a Verdade. Para quem não me conhece, né, meu nome é Carlos Alexandre Baptista e esse canal é novo. É um canal que tem o objetivo de mostrar alguns temas, né, diversos e falar a verdade sobre esses temas. E o tema de hoje é Jesus e a vida. Baseado na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra bem objetiva e direta, né? E aqui vem dizer o que ele é realmente. Eu sou, ele se intitula, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E faz a gente já logo refletir. Como que está a nossa vida atualmente? Como que está a minha vida? Como está a sua vida? Como está a vida da nossa família? A vida dos nossos amigos? A nossa vida cotidiana? O nosso trabalho? As coisas que a gente faz no dia a dia? Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo, subentendemos que não há vida sem ele. Então, se ele é a vida pra gente, nós estamos bem. Agora, se ele não é a vida, não é a nossa vida, não faz parte da nossa vida, então como que está a nossa vida? É um caso a pensar. E me deu um estalo assim na mente, fui pesquisar no dicionário, nesse dicionário doido aqui, Michaelis, né? Sobre o que significa 3 palavras que Jesus falou: o caminho, a verdade e a vida. O caminho significa o atalho, a estrada, uma rua, rumo, uma direção. Ele é a direção, ele é o rumo, ele é o norte, ele é o atalho, ele é a estrada. A verdade, aquilo que é ou existe com toda certeza. A concepção clara de uma realidade, uma sinceridade, uma boa fé, juízo ou proposição que não se pode negar. Então, Jesus, ao se autoproclamar a verdade, ele está dizendo que é uma coisa que não pode ser negada. Ele não pode ser negado. A vida. O que é a vida? É a existência, a união da alma com o corpo. Espaço de tempo que se mantém a organização dos seres vivos, né? Esse espaço que a gente vive agora. Ocupação, emprego, profissão, alimentação, subsistência, sustento, vitalidade. E Jesus vem dizer: eu sou a vida. A nossa profissão é a nossa vida, o nosso progresso é a nossa vida, o nosso momento, né? Presente, passado, presente e futuro é a nossa vida. Jesus é tudo isso. E aí vem a pergunta: Jesus é tudo isso? Como que a gente vai conseguir viver sem ele? Às vezes a gente quer separar nossa vida religiosa, separar nossa vida pessoal, separar nossa vida profissional. Não tem como separar. Se Jesus é a vida é isso tudo que nós vimos aqui, que o dicionário até nos explicou, falava que ele é o pai dos burros, né? O pai dos burros. A gente, quando tem alguma dúvida, quando a gente não sabe o que é, a gente vai lá consultar, né, o pai dos burros, para a gente saber o que aquela palavra quer dizer. Então ele está em todos os aspectos disso. Ele está quando a gente abre o olho, ele já está presente dia a dia. Quando a gente está fazendo o nosso asseio corporal, quando a gente vai tomar um banho, quando a gente está escovando o dente, quando a gente está se arrumando para ir trabalhar, quando a gente está no transporte indo trabalhar, quando a gente está desempenhando a nossa função lá no nosso trabalho, quando a gente está em momento de lazer com a nossa família. Das vezes, e na maioria delas, a gente quer excluir isso. A gente quer viver a vida, mas esquece que Jesus é a vida. Fica complicado, porque não tem como a gente excluir um presente que nós ganhamos de Deus. Aliás, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A gente aprende, né, que existe um Deus, muitos creem, outros não. Esse Deus é um Deus único e verdadeiro. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus uno e trino. É um Deus só em 3 pessoas. Nossa capacidade humana muitas vezes não tem como compreender. Compreende aquilo que Deus nos dá a capacidade de entender. Crer naquilo que a gente não vê, né? No que não é palpável. Então a gente somente crê. E em outra passagem da Escritura, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 6, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é um presente que Deus nos deu. Depois do pecado original, né? Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem, né? De repente apareceu a serpente. A serpente enganou Eva, né? Que foi o primeiro pecado que aconteceu na humanidade. O pecado separou o homem da presença de Deus. O homem perdeu aquilo tudo de bom que Deus tinha dado. O homem acabou
sendo enganado, né? Adão foi enganado por Eva, que por sua vez foi enganada pela serpente. Cometeram o primeiro pecado, né? Que é o pecado original, o pecado dos nossos pais, dos nossos antigos pais, o qual nós herdamos. Por isso que a nossa vida, a nossa existência está meio tumultuada. Ela está manchada pelo pecado original. E aí houve uma separação do homem com Deus por esse pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é um presente. Jesus Cristo é tudo, né? Para restabelecer essa união com Deus, que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. E deste fato digo a verdade, não minto. Foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Mediador que Deus nos deu como presente para mediar a nossa, restabelecer a nossa unidade com Deus, né? Que foi corrompida pelo pecado. Então, através de Jesus, nós temos tudo. Nós temos a vida, o caminho e a verdade. Então não tem como a gente excluir, tentar viver sem isso. Uma loucura. Vamos botar assim, é uma loucura. Grava bem essa palavra, loucura. Loucura a gente tentar viver sem ele. Mas, sabendo que se a gente ganha um presente do nosso pai, nosso pai lá no Natal, no nosso aniversário, dá um presente pra gente, e chega lá na hora, a gente abre presente, não gostou do presente, aí joga pra lá. Aí o que acontece? O pai vai ficar triste, vai falar, ué, poxa, eu me esforcei tanto para comprar aquele presente para aquele meu filho, o filho não gostou, desprezou o presente, não quis. Deus nos deu um presente, apesar de não sermos merecedores. Nos deu um presente que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus, que é o nosso pai, nós que somos os seus filhos, provavelmente ele vai ficar triste conosco, né? Porque a gente está desprezando um presente de Deus que Deus nos deu. Então, qual é o conselho? Nós devemos acolher a Jesus Cristo. Acolher Jesus Cristo como a nossa vida não é tão simples assim. E a nossa vida é uma loucura. Mas é mais loucura ainda a gente viver a vida sem esse presente que Deus nos dá. Não há vida sem Jesus. Não há. Não tem como a gente viver a nossa vida sem Ele. Será que a gente vai conseguir inserir Jesus na nossa vida, nas nossas férias, no nosso lazer? Ou será que a gente vai ser egoísta ao ponto de só querer saber de nós, da nossa vida pessoal, dos nossos filhos, da nossa família, e não ter um tempo para Ele? Esse é o tema tão esperado. Como inserir Jesus na nossa vida, sabendo que Ele não tem vida sem Ele, que Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se você gostou desse tema e dessa abordagem, de tudo que foi falado aqui, você já pode dar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar. O primeiro tema que é a gente aprender a ter a vida com Jesus, né? E não querer ter uma vida sem Ele. Ativa ali o alerta, ali o sino, para poder nos próximos vídeos você já ficar sabendo do que está acontecendo. Que esse vídeo possa dar frutos e possa ser de grande serventia para as pessoas que estão passando algum problema na sua vida, algum problema às vezes emocional, algum problema espiritual, algum problema profissional, né, desemprego, trabalho, e que isso possa ajudar. Saber que com Jesus a gente pode vencer tudo. Fiquem com Deus, Deus abençoe, Nossa Senhora nos guarde e nos proteja. Até a próxima!